Toda vez que acontece qualquer coisa dentro do cliente, é lógico que ele vai correr para o caminho mais rápido, solicitar para a empresa de software, né, que ela implemente uma solução para resolver algum problema potencial dele. E tá tudo bem até aí. O problema é quando você não se prepara para isso. E a sua empresa acaba virando, né, esse motor, né, muita gente fala assim, uma pastelaria, né? Porque toda hora chega alguém pedindo um pastel fresquinho, né? Me dá um pastel de queijo, de carne e tal. E a tua empresa vira uma máquina de fazer pastel, né? E liberar feature ali como se fosse uma pastelaria e nunca te sobra eficiência para olhar para o mercado de forma mais ampla, para quem sabe a tua próxima feature ser a próxima alavanca de faturamento, o teu próximo milhão de faturamento. Dentro dessa nossa máxima, dentro do que a gente tem, inclusive aqui dentro do livro, eu tenho um tripé que precisa ser respeitado quando a gente vai pensar em colocar o cliente no centro da estratégia. Esse tripé é composto pelo seguinte: o primeiro é viabilidade econômica, legal? É o quanto é viável financeiramente nós estarmos implementando algo, nós estarmos criando algo dentro do negócio. A viabilidade econômica, ela tem que fazer sentido em ambos os cenários, ou seja, eu preciso, a minha operação precisa se pagar para que isso seja feito, legal? E eu preciso conseguir cobrar algo que isso vale a pena para o meu financeiro. Porque o que acontece é que tem muita gente fazendo muita coisa sem mensurar o impacto daquilo, o custo daquilo, o retorno, o ROI que aquilo vai trazer, e no final das contas, a empresa acaba tendo prejuízo. Mas esses números estão completamente ocultos, estão completamente aquém da tomada de decisão na hora que chega um problema com o cliente. Você simplesmente quer resolver o problema, você simplesmente quer fazer, você simplesmente quer ir porque o cliente está no centro da demanda. Legal? E a gente precisa, nesse podcast, conseguir tirar esse cara do centro da demanda apenas e trazer ele para o centro da estratégia. A hora que a gente faz isso, o jogo começa a mudar para a gente. Então, o primeiro pilar desse tripé é a viabilidade econômica. O segundo é a desejabilidade. Porque não adianta eu fazer algo muito bacana, algo muito legal, mas que o mercado não esteja pronto para comprar ou que o mercado não queira comprar. Então, tem muita gente desenvolvendo feature para um cliente apenas e que possivelmente não vai nem pagar por aquilo, ou o que ele paga para você não vai trazer resultado efetivo para o teu negócio no futuro. Então, tem muita gente trabalhando pelo dia. E trabalhar pelo dia não é suficiente na tomada de decisão para um negócio duradouro, um negócio de longo prazo que você quer trazer e deixar e gerar legado. Eu vejo muitos empresários de software, isso acontece demais, né? Os caras que se vangloriam, né? O seguinte, tem um cliente meu cliente quer sair. Ele está querendo sair porque ele quer ir para a empresa XYZ, que é muito maior, que é muito melhor do que a gente, muito maior e tal, o cara está indo embora, aí o cara vai embora. Você faz de tudo, o cara mesmo assim, o cara não quer ficar, o cara vai. Passados 6 meses, 8 meses, esse cara bate na tua porta de novo. Fui lá para a empresa XYZ e os caras são muito ruins, os caras são isso, os caras são aquilo, sei o que, e volta. Legal? E aí o cara, não, mas eu tô pegando cliente, o cara foi e voltou para minha empresa, né? Ou eu tô tirando cliente da empresa XPTO. Cara, isso não é parâmetro para tua tomada de decisão. Isso não pode ser parâmetro para você medir a qualidade daquilo que você está fazendo. Porque muitas das vezes esse cliente que já te gerou um problema, talvez você já deveria ter mandado ele embora antes. Mas você não teve coragem para fazer isso. Legal? E ficou lá se matando, atendendo demanda que não gerou nenhum resultado efetivo para o teu negócio. Aí esse cara foi para uma outra empresa maior do que a sua. Legal? Quando chegou lá, ele viu que as portas não eram tão abertas quanto a sua. Que ele não teria tanta voz como ele tem, porque lá o cliente está no centro da estratégia, não está no centro da demanda. E lá eles não vão deixar esse cliente fazer o que quer, ou pedir o que quer, ou achar que porque está pagando pode fazer o que quer. E aí o que acontece? Esse cara se frustra. Lá, legal? Porque lá o jogo não é amador como ele está acostumado. E aí o que ele faz? Ele volta a bater na sua porta, porque muitas das vezes, aqui na sua porta, o amadorismo da sua gestão é quem está reinando, é quem está imperando. E aí você pega isso para tomar como base para a qualidade do que você faz, quando o que você faz, na verdade, por trás de toda a tomada de decisão do cliente, ele te escolheu porque o nível de amadorismo da gestão dele é muito parecido ou equilibrado com o nível de amadorismo da sua gestão. E por isso deu match a esses dois. Só que esses dois vão morrer abraçados juntos, né? E não vai ser num lugar muito bacana.
Legal? Então, viabilidade econômica é o primeiro passo. O segundo é a desejabilidade. Do que a gente está fazendo, será que o nosso mercado ele tem um desejo de comprar isso? Porque o que eu vou fazer, cara, eu tenho que maximizar o meu esforço. Eu tenho que potencializar e exponenciar o meu esforço. Então, se eu estou fazendo algo aqui, isso que eu estou gastando energia para fazer hoje, tem 2 pontos para isso. Legal? E eu costumo separar isso em 2 pontos muito claros. Primeiro é o seguinte, existem funções e operações no teu negócio que são commodities. Ou seja, se eu não tiver isso, não funciona. Imagina, dá para uma empresa, né, uma empresa de automóveis, entrar no mercado e vender um carro sem roda? Não dá. Se eu vou entrar nesse mercado, eu tenho alguns pré-requisitos para entregar do meu produto. Então, se eu vou vender o carro, ele tem que ter porta, ele tem que ter roda, ele tem que ter motor, ele tem que ter banco, ele tem que ter uma série de coisas para me dizer, ó, isso é um carro e eu posso botar ele no mercado para competir com outras empresas, porque os requisitos mínimos eu tenho. Então, a tua software house hoje, dependendo do segmento que você vai atuar, ela precisa ter alguns requisitos mínimos. Legal? Então, ó, vou atuar no nível no mercado varejista. Ótimo, né? Mercado de venda varejista. Ótimo. Então, você precisa ter um PDV, você precisa atender uma parte fiscal, você precisa ter um cadastro de produto, você precisa controlar estoque, você precisa ter entrada de nota, saída de nota, entendeu? São funcionalidades básicas que não fazem a menor diferença na tua proposta de valor, porque é commodity. Se você vai comprar o carro, o mínimo que tu espera é que esse carro tenha roda, tenha porta, tenha banco, tenha volante. Legal? Então, quando alguém procura um software, alguém do ramo varejista procura um software do segmento varejista para botar na loja dele, o mínimo que ele espera é que tenha o PDV, que controle estoque, cadastre produto, que emite nota. Então, ótimo, essas são as features essenciais da tua operação. E você precisa ter isso. Isso você vai ter que fazer, vai ter que colocar a mão na massa, vai ter que fazer. Legal? Fora essas features que são essenciais, vem o que a gente traz para a nossa proposta de valor. E aí entra no ponto aqui, ó, no segundo ponto, que eu quero deixar muito claro para você nesse nosso bate-papo. Né? Eu tenho uma pirâmidezinha aqui de pelo menos são 4 etapas que a gente precisa cumprir nesse segundo ponto. Então, primeiro a commodity. O segundo ponto, que é onde a gente gera o encantamento, onde que a gente se torna um diferencial da nossa marca, do que a gente faz, primeira coisa que a gente vai precisar é ter muito claro o nosso público-alvo. Você percebeu nesse nosso bate-papo aqui que eu já falei com você sobre o mercado varejista? Então eu já te dei só de falar, ó, eu vou vender para o mercado varejista, eu já consegui te trazer uma série de itens que são essenciais para o mercado varejista, que muitas das vezes não são simples de ser implementados, mas eu sei, eu tenho rumo, eu tenho foco. Então, se você não sabe quem é o teu público-alvo, legal, dificilmente montar essa lista vai ser uma tarefa fácil. Né? Vai ser uma tarefa muito difícil você montar essa lista se o teu foco está muito espalhado. Então, para a base dessa nossa pirâmide, né, para a gente conseguir atender de forma completa, com uma proposta de valor para exponenciar o nosso resultado, eu preciso definir o meu público-alvo. Legal? Sabendo quem é meu público-alvo, eu consigo enxergar dores e necessidades desse público que precisam ser supridas. Dores e necessidades que muitas das vezes as soluções do mercado não estão entregando. Eu só consigo ver diferencial quando eu enxergo o essencial. Não tem como eu conseguir ser um diferencial se eu não estou olhando para nada. O que eu quero dizer? Cara, se você atende todo mundo no teu segmento, se você não tem um foco específico no que você faz, dificilmente você consegue criar um diferencial. Teu produto vai ser cheio de commodities. E provavelmente essas commodities ainda não estão completas. Porque é por isso que a gente tem esse reflexo de empresas de 10, 15, 20 anos dentro do mercado ainda catando bug no sistema. Por quê? Como o mapa, né, a base da pirâmide é muito ampla, ela não consegue ter um foco, então ela não sabe qual é o essencial para o funcionamento dela. Então ela está sempre fazendo coisa, mexendo ali dentro, está sempre mexendo e remexendo. O cliente pediu isso, o cliente pediu aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, e não sei o quê. E a gente vai fazendo tudo porque a gente não sabe o que é o essencial. Então, quando você define seu foco, tem o teu público-alvo, você sabe o que é o essencial. Sabendo o que é essencial, você consegue enxergar pontos diferenciais. Aquilo que está fora da curva. A gente só consegue ver o que está fora da curva quando a gente tem uma estrada. Legal? Se você não tem uma estrada para seguir, você não vai enxergar o ponto fora da curva. E é isso que está fazendo muita empresa se perder. Então, o teu público-alvo bem definido, você consegue entender o que é essencial e o que é diferencial para mapear dores e necessidades, para aí sim
você conseguir construir o terceiro nível dessa esteira, que é uma proposta de valor muito clara, é algo que ninguém está fazendo, é algo que só a tua empresa consegue entregar de diferencial, ou ela ou muito outras, né, pouquíssimas outras empresas conseguem entender esse diferencial.